Mas é que tá, né, ministro? Nós temos um problema muito sério que eu vejo aqui no Brasil, que encontrei, inclusive, dentro das Forças Armadas, né? Que é o aparelhamento e a influência que essas instituições fazem em cima dos agentes. Eu vou dar um exemplo. Ministério Público e Poder Judiciário, o senhor sabe que tem muito disso. O pessoal paga curso aí fora, convida para simpósio, para seminário, não sei o que, eu venho aqui, dá cursos, Polícia Federal, o FBI vem, o DEA vem, a TF vem aqui, para as Forças Armadas a gente manda gente para os Estados Unidos, ou traz gente para cá para dar a instituição. O que vai acontecendo? Se vai formando uma mentalidade em que o interesse nacional não está em primeiro lugar. Eu já vi um caso aí uma vez de um militar, ele começou com um discurso, eu falei, meu amigo, mas peraí, esse teu discurso é antinacional. Pelo que você está falando, eu devo entregar a Amazônia. Você é um militar. É isso aí? É isso que você está aprendendo hoje em dia? Porque não foi isso que eu aprendi. Então, é uma coisa muito complicada. A gente tem que ficar... Eu quero chamar a atenção do nosso público aqui hoje, porque eu estou vendo agora, por exemplo, essa substituição de ministro que teve olha, vai ver como é que é a coisa. Essa substituição de ministro que teve da Ucrânia agora. O ministro da Defesa que está entrando, quando ele era estudante, ele recebeu... Ministro Aldo, é inacreditável, ele recebeu uma bolsa de estudo do Departamento de Estado dos Estados Unidos para estudar na América. E hoje esse cara é ministro da Defesa lá. Então, vocês veem o seguinte, que essas entidades globalistas, entidades imperialistas vão fazendo a cabeça dos caras, eles pegam as lideranças potenciais, as instituições militares, Ministério Público, Judiciário, o que quer que seja, a gente vê aí em bancos também. E a hora que esse cara tá pronto, ele tem 40, 50 anos, a mentalidade dele já tá toda formada, né, para favorecer esses interesses. Então eu tô fazendo esse desabafo, que na verdade corrobora o que o senhor falou, que é uma situação muito complicada. Porque se a gente pegar certas decisões do Judiciário, do Ministério Público, a gente vai ver que não tem nada de brasilidade nela, não tem nenhum interesse nacional embutido ali. Então é complicado realmente, né? O cara vem sendo levado durante muitos anos, né? Mas esse também é um trabalho que reúne muitos investimentos e de longo prazo, porque a maturação de um intelectual, ela não é do dia para a noite. Você pode formar do dia para a noite um lacrador de rede social. Intelectual você tem que investir, como as fundações americanas investiram, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, o trabalho de cooptação. Há um escritor, acho que é inglês, que escreve sobre espionagem, que ele diz lá num dos romances dele, que eles estão recrutando as crianças no ventre das mães. Eles recrutam nas universidades, eles procuram os mais inteligentes e oferecem essa perspectiva. Quem é que pode sair daqui para estudar nos Estados Unidos se não tiver uma bolsa, se não tiver um apoio? E essas instituições oferecem. Eu converso com muita gente que frequenta as universidades que diz isso. Se você quiser uma bolsa de doutorado para falar mal do Brasil e sobre temas que são direitos humanos, direito das mulheres, direito dos índios, direito dos negros, ou seja, essa temática, falar mal da agricultura, dizer que o Brasil é um país racista, dizer que o Brasil é um país genocida. Você tem bolsa em qualquer universidade europeia, americana, canadense. Se você quiser defender o Brasil, você não tem bolsa nenhuma. Eu sei de casos familiares meus que apresentaram propostas de mestrado, de doutorado, e que foram rejeitadas porque não tratavam da agenda identitária. Se não for da agenda identitária, você não tem bolsa. Você pode até não ter sequer um orientador para a sua tese. Essa é a situação que nós temos. E o mundo está oferecendo ao Brasil, a nossa juventude, como ofereceu a esse ministro da Ucrânia, bolsas. E aí oferece no Ministério Público cursos, oferece. A Embaixada Americana oferece cursos para formar lideranças indígenas, mas oferece também acordos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos fez acordo com o Ministério Público Federal do Brasil
autoridades militares, quando eu era ministro da Defesa, se queixavam que muitas vezes aparecia na fronteira do Brasil, na intimidade do nosso país, agentes da Polícia Federal acompanhados de agentes do Departamento Antidroga do governo americano, daquela agência DEA, para constrangimento dos nossos militares, porque era uma presença na nossa intimidade. A Amazônia, principalmente a fronteira, é a intimidade do Brasil. E recomenda que você guarde das autoridades ou da curiosidade estrangeira algum tipo de cuidado e de distância. Mas isso, muitas dessas instituições, os seus agentes, os seus representantes perderam o pudor. Eu tenho uma fotografia da ministra das populações indígenas, que é ainda Guajajara, dando uma banana para o Dom Pedro II, para o imperador Pedro II, numa data qualquer. Você acha que ela faria esse gesto para o rei da Inglaterra, para o rei da Noruega, para o rei ou a rainha da Dinamarca ou da Holanda? Jamais, entendeu? Tratam com desprezo a história do Brasil, os estadistas brasileiros, e se submetem, se ajoelham diante das autoridades estrangeiras, comungam com a Embaixada Americana. Quem quiser pode frequentar as redes sociais da Embaixada dos Estados Unidos, é ONG atrás de ONG, acordo atrás de acordo, convênio atrás de convênio, principalmente na Amazônia e nas lideranças indígenas. Essa embaixadora, que é muito atuante, a embaixadora americana, ela agarrou essa agenda do meio ambiente e das populações indígenas. Então, quando Orlando Vilas Boas, que era uma grande autoridade em assuntos indígenas, advertiu, quase que numa profecia, que os Yanomamis iam ser recrutados e treinados nos Estados Unidos, iam aprender inglês para voltar e reivindicar um território próprio, ele não estava tão errado, não. Porque você tem o caso do geopolítico, estudioso francês, chamado Pascal Boniface, que no livro dele, sobre as guerras do amanhã, uma pena que nunca tenha sido traduzido para o português, há um capítulo sobre a guerra do meio ambiente, e ele faz uma comparação muito, assim, adequada, que ele diz, olha, da mesma forma que as potências internacionais fizeram a intervenção na Iugoslávia para proteger os direitos humanos, podem formar um consórcio de potências para intervenção na Amazônia e proteção do meio ambiente, porque o meio ambiente é um patrimônio, é um direito universal, como são os direitos humanos violados na Iugoslávia. Está lá no livro dele, acho que é no capítulo 10, que está esse livro, que está esse capítulo. Então, o Brasil precisa se prevenir, e precisa, quando falo, inclusive, em mudar o currículo das escolas militares, eu sou a favor, sou favorável, pela razão diametralmente oposta ao que defende os identitários, que é mudar os currículos militares para introduzir essa temática de dispersão, de fragmentação dentro dos currículos militares. Eu sou a favor de modificar o currículo das escolas militares para aprofundar o ensino da questão nacional, a valorização da questão nacional, da história do Brasil, da memória do Brasil, da geopolítica contemporânea e dos interesses do Brasil. Esse é o currículo que precisa ser mudado, para retirar os fantasmas que rondam ainda as instituições militares da Guerra Fria, enterrar de vez essa questão e atualizar os currículos para o nacionalismo do século XXI. Tá certo? As instituições militares têm a obrigação de ser nacionalistas. Não é uma escolha. Ou são instituições nacionalistas ou não servem para o país. Por quê? Porque as Forças Armadas só fazem sentido, comandante Robson, como instituição de Estado. Como instituição de mercado, elas não fazem sentido. Elas são uma rubrica cara no orçamento. Se não for pela questão nacional, por que é que você vai ter Forças Armadas? Só fazem sentido como instituição de Estado. Agora, desde que exista Estado, tá certo? Se não existe Estado,
Para que você tem instituições de Estado? Então, as Forças Armadas ou são nacionalistas ou não faz sentido. Em qualquer lugar do mundo, seja aqui, seja em Cuba, na Venezuela, nos Estados Unidos, na França, na China, na Rússia, na Alemanha, em qualquer lugar. Elas são a expressão do poder nacional. Você tem na nação e na sociedade nacional, você tem o idioma, você tem a cultura, você tem a indústria, você tem tudo. E a expressão maior do poder nacional são as instituições militares. Então, elas têm que ser nacionalistas, senão não fazem sentido. Deveria servir também para a Polícia Federal, para o Ministério Público, mas aí são instituições mais cosmopolitas, como eu digo.